Olá, pessoal. Estou aqui para demonstrar um caso clínico super interessante para vocês que a gente teve lá na clínica. É um caso clínico de uma gatinha felina de 4 anos de idade e castrada. O histórico dela é que ela foi castrada há 2 anos atrás. Então ela tem 4 anos e foi castrada com 2 anos de idade. Sendo que de 1 ano para cá, ou seja, há 1 ano, ela apresenta uma secreção vaginal purulenta. Sendo que quando tem a secreção, o veterinário indica o tratamento, ela trata com antibióticos e fica boa, melhora. Sendo que quando para o tratamento, volta a ter secreção. Durante o exame, eu vou mostrar para vocês, eu percebi que havia alguma coisa estranha na topografia do coto do útero. Então, eu perguntei ao tutor, ao proprietário, se quando ela foi castrada, havia feto morto no útero. E ele disse que sim. Então, quando ela foi castrada, há 2 anos atrás, havia maceração fetal. Haviam fetos macerados no útero dela. Eu vou mostrar para vocês o que eu vi. Olha lá. Aqui, a gente vai ter, logo no início desse vídeo, a bexiga urinária. Vou parar aqui. Ó, bexiga. Tá aqui a bexiga. Então, eu arrastava o transdutor lateralmente a bexiga urinária para o lado esquerdo. E aí, eu conseguia ver essas imagens aqui. Que são imagens produtoras de sombra acústica posterior. Quando eu vi essa imagem, eu achei muito estranho. E aí, nesse outro vídeo aqui, a gente está vendo as imagens que eu via na porção cranial do coto. Aqui eu sigo o coto, arrastando caudalmente, e encontro essas imagens aqui no final do coto, que seria a porção caudal do coto. Para mim, já era chegando praticamente em topografia de vagina, de tão caudal que era. São essas imagens aqui. Olha lá. Aqui mais uma vez, porque as imagens são discretas para a gente entender bem. Olha lá, aqui são as imagens com sombra, aqui o coto, e chegava aqui. Nessa imagem aqui do final, parece, você via bem irregular, uma sombra limpa aqui. Essa imagem que havia na porção caudal do coto uterino dessa gata. Eu comecei a desconfiar que isso poderia ser um osso, ou restos de ossos. Aqui, mais uma vez, para a gente entender, olha lá, aqui a porção caudal do coto, coto, e a porção cranial do coto. Eu fazia essa sequência. Quando eu achei aquela imagem hiperecogênica, eu arrastava caudalmente para encontrar uma evidência de continuidade, primeiro, daquela porção cranial que estava produzindo sombra, com a porção caudal que também produzia sombra. Vamos ver essa aqui, então. Olha aqui, ó. Essa era a porção caudal. Aqui eu vou arrastar cranial. Arrastando cranial, eu vejo o tubo e aqui eu vejo também as imagens com sombra. A única coisa que eu achei estranho é que nessa imagem lateral à bexiga, eu achei que a sombra não era uma sombra tão limpa. E já nessa porção caudal aqui, que era o final do coto, né, caudal, a porção caudal do coto, sim, eu achei a sombra bem limpa. E aqui são fotos, né, pra gente apenas entender, parado. Aqui são as imagens que eu via dentro do coto. Isso aqui era o coto do útero, a porção cranial do coto. E aqui as imagens produzindo sombra. Arrastando o caudal, eu via esse tubo, era um tubo fino. E aqui era outra imagem produtora de sombra, sendo que essa eu achei que produzia uma sombra limpa. E me sugeria que eram ossos, principalmente essas da porção caudal. Estranho, não havia secreção nesse coto, apenas essas imagens. Então, a nossa impressão diagnóstica foi coto uterino, observado lateral à bexiga urinária, pequena repressão no momento do exame, com presença de estruturas hiperecogênicas produtoras de sombra acústica posterior no interior, observados próximo à porção cranial do coto e em topografia de cérvix / vagina interna. A gente definiu como restos fetais macerados, ossos em coto uterino.
Foi difícil esse exame porque eu considero que as imagens são discretas. E aí a gente sempre conversa com o veterinário e pede um retorno, né? Quando é possível, né? Quando a gente obtém esse retorno é muito bom. E aí aqui o veterinário me deu esse retorno. E olha lá, todos esses ossos foram retirados daquele coto uterino. Então tá aí a prova de que o que estava causando essa secreção purulenta há 1 ano nessa gata era a presença de restos de ossos de fetos macerados no coto uterino. Isso aconteceu porque na hora da cirurgia provavelmente ficaram alguns restos ali naquele coto, o veterinário não percebeu e fez a cirurgia deixando o coto com os restos. E tá aí o resultado. Então eu queria dividir com vocês essa experiência. Esse exame foi muito interessante, mas nesse caso não é tão incomum quanto parece. Aqui eu já peguei algumas vezes restos de ossos no coto uterino. É porque realmente esse foi bem diferente pela dificuldade de observação, foi bem discreto. Queria dividir com vocês, espero que vocês tenham gostado.